Então tá, Daniel. Para ti, o que é o jornalismo? Cara, o jornalismo, na verdade, é o retrato de tudo aquilo que de fato acontece. É um preceito básico, aquela história de que ouvir todas as partes, né, é a construção de uma história que leva as pessoas a uma determinada conclusão. Claro que aí quando tu trabalha com informação, ela toma um rumo diferente. Mas o jornalismo nada mais é do que retratar realmente aquilo que de fato vem acontecendo. É algo tão simples, mas que às vezes ele parece que está tão distante da realidade hoje, né? Em virtude justamente de pressa, de execução de trabalho, de acúmulo de função, às vezes acaba se cometendo um ou outro equívoco, né? Mas a essência do jornalismo é essa. E como é ser jornalista, Daniel? Cara, ser jornalista é tu ter uma responsabilidade com um certo limite, né? A gente está vivendo hoje uma era do jornalista virar a personalidade. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu acho que a grande confiança que tu vai ter em relação a um determinado jornalista, a credibilidade que ele vai passar, não é da forma com que ele se expõe, mas sim da forma com que ele retrata os acontecimentos. Seja através do jornalismo opinativo, informativo, né? Então, o que seria ser jornalista? É o cara que tem que primeiro saber o seu verdadeiro papel na profissão e ser, na verdade, um porta-voz daquilo que, de repente, as pessoas não têm acesso, mas que amanhã ou depois vão se deparar com uma situação semelhante. É uma responsabilidade muito grande, às vezes ela se torna maior por um equívoco, né? Por isso que eu falei, eu acho que as coisas elas estão meio que se deturpando, né? Nós temos a figura, o fulano de tal. Não, tu não é mais importante que a notícia. Isso é uma coisa que eu brigo muito aqui dentro. Ah, mas o jornalista fulano de tal, às vezes o Milton Neves colocou que o Grêmio, não sei o que, que o Inter, eu digo, isso para mim não é notícia, não me interessa a opinião do Milton Neves. É o caso, então. A opinião é dele. O que me interessa é o conteúdo e a informação, a maneira com que os fatos são apresentados. Então, na tua visão, o jornalismo e o entretenimento não podem se juntar? Não, eu acho que pode diante de um determinado limite, que até agora, pelo menos eu vejo, há uma dificuldade muito grande em compreender. Eu acho que está se caminhando para um lado muito perigoso, né, que é o lado da fanfarronice, né, da sátira, da criação de personagens. Eu particularmente não gosto. Talvez por isso, de repente, outros tenham mais seguidores em rede social, eu não tenha. Eu procuro fazer o meu trabalho sério, eu brinco na hora que eu tenho que brincar, numa transmissão. Eu brinco na hora de uma opinião um pouco mais descontraída, mas ao mesmo tempo eu volto à seriedade para emitir aquilo que eu realmente penso. Eu acho que essa é uma linha muito perigosa, é uma pena que o jornalismo esteja indo um pouco para esse lado, né? Porque nós estamos criando muitos personagens e trabalhando muito pouco com informação. Sim. E para ti, Daniel, como será o jornalismo na próxima década? Olha, cara, assim, ó, eu penso muito sobre o que vem acontecendo, né? As coisas estão sendo sinalizadas aí pra gente. Sim. Eu acho que esse próprio projeto aí da RBS, o Gaúcha ZH, é a prova disso. Eu vejo muito essa gurizada que hoje trabalha aqui, que na verdade hoje chega com uma outra tecnologia. Eu peguei a época da transmissão 4 fios, que você tinha que levar um aparelho enorme para transmitir um jogo, era por linha telefônica. A gente chamava de 4 fios porque 2 fios tu tinha o retorno. Sim. E 2 fios para fala, né? E hoje você transmite tudo por internet. Você chega no estádio com modem, claro que você tem todo um aparato, mesa de áudio, aquela história toda. E hoje é muito mais fácil assim de trabalhar. O que eu vejo assim, ó, a tecnologia ela tá te obrigando a ser um profissional multimídia. Sim. Não existe mais a figura do cara que só apresenta a rádio. Amanhã ou depois ele vai apresentar a TV. O jornalismo hoje ele pode ser feito inclusive por pessoas que não são jornalistas. Basta tu ter uma imagem, por exemplo, de um acidente e entrar ao vivo, fazer uma live no Facebook ou encaminhar para algum canal de televisão, que ali tu tem um trabalho que não é feito por um profissional, né? Mas que igual tem um conteúdo, te fornece um conteúdo informativo muito grande. Então, o que eu acho do jornalismo hoje? A gente passa por uma crise muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né?
a remuneração ela já não é das melhores. Eu venho de uma outra geração. Eu acho que o jornalismo ele tem que parar um pouco de ser trabalhado em cima do veículo rádio, do veículo TV, do veículo internet em relação à empresa. Hoje tem vários profissionais que tocam uma web rádio, né, que fazem uma web TV, né, e hoje ele te proporciona ser um pouco mais empresarial também na execução da atividade profissional. Tu não é apenas um empregado, tu pode ser o teu próprio patrão. O jornalismo de internet hoje ele te fornece muita coisa, né? Em tempo real você tem tudo à tua disposição. Isso ao mesmo tempo que facilita o trabalho, ele inibe a criatividade. Pois é. Porque você tem tudo hoje mastigado. Pois é. Então você vai fazer uma resenha, eu cobro muito da nossa equipe aqui. Se você vai fazer uma resenha, que é o programa que eu faço das 11 ao meio-dia, totalmente informativo, sim, embora tenha também um pouco de opinião, mas o básico é a informação. Você tem que ter a informação, mas trabalhar de uma outra forma. Sim. Quer dizer, você tem daqui a pouco um caso de racismo no Bavi, por exemplo. Você não vai dar só a notícia, daqui a pouco você pode pegar um caso que ocorreu aqui. Sim, você tem um caso de homofobia, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas você pode, né, fazer uma espécie de um agendamento. Né? Não precisa ser, na verdade, um mecanismo de repetição da informação. Sim. Isso é preocupante. Isso é preocupante porque cria-se uma geração muito acomodada. Eu tenho notado bastante isso. É a geração do Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Isso não é bom. Isso não é bom porque daqui a pouco te torna um cara sem ambição de querer buscar uma informação. E mais a fundo, aquele conteúdo. Você tem que estar sempre correndo atrás. Embora você tenha... E claro, a rede social hoje, a própria internet, ela é usada como fonte. Né? Mas tu tem que ter também as tuas fontes, tu tem que buscar o diferente. Não estou querendo dizer que tu tem que desconsiderar tudo, mas daqui a pouco tu tem uma determinada notícia, mas que tu pode, com uma outra fonte, trabalhar algo a mais nessa própria notícia. E assim que as coisas vão funcionando. Eu acho que é muito difícil ser jornalista hoje. Hoje é muito mais difícil. Embora você tenha que trabalhar. No passado se trabalhava muito mais. Sim. Eu me lembro que quando eu ia na Rádio Guaíba com meu pai, na época, o que tinha de informação era um aparelho de telex. Então era uma sala cheia de aparelhos, com aquela barulheira e descendo informação o dia inteiro, que hoje é o que você tem na internet, por exemplo. E lá você não escolhia, você recebia as informações das agências internacionais. Sim. A internet te proporciona escolher. Hoje tu tem mais possibilidade de selecionar conteúdo. Né? Mas ao mesmo tempo, tu tem que continuar tendo a criatividade e a ambição pela informação. Mas são ferramentas importantes. O que eu digo hoje é o seguinte: o profissional ele tem que estar habituado a qualquer meio de comunicação. Por que hoje eu cito a cobertura de eleição como um exemplo? Muitos profissionais que trabalham só na área esportiva da rádio fazem a cobertura de eleição. Sim. Habituados com improviso, aquela história toda. Os caras do jornalismo geral têm um baita de um conhecimento. Alguns migram para o esporte. Então, tu não pode ser um cara limitado a uma determinada área. Sim. O bom é que a faculdade hoje vai te proporcionar trabalhar em qualquer atividade. Hoje vocês têm um conteúdo diferente do conteúdo que eu tive, por exemplo. Que era um conteúdo mais específico. Eu sei que ainda tem o rádio, a TV, mas hoje elas trabalham interligadas. Sim. E acho que essa é a grande vantagem. Ao mesmo tempo que tu tem mais acesso, é mais difícil, sim, mas ao mesmo tempo te proporciona um campo de trabalho muito maior. Né? Tá, Daniel, eu quero te agradecer por ter recebido a gente aqui. Não, quero te desejar, se é possível, mais sucesso ainda na sua carreira. Sucesso sempre é bom a gente ter, né, cara? Muito obrigado, cara. Valeu, um abraço a todo mundo aí. Tô sempre aí quando precisar, só pintar aí, marcar, a gente bate um papo na boa. Muito obrigado.